Amados irmãos, em Cristo Jesus, ou vocês despertam para conhecer a palavra, muitos conhecem, mas tomar uma posição de estar convertido à palavra, de renunciar, deixar de ser seguidor de homens, adoradores, idólatras, veneradores, de pastores presidentes, de líderes religiosos, de instituições religiosas. Ou vocês se convertem a Jesus, ou continua vivendo o anátema na direção desses homens fraudulentos e falsificadores da palavra de Deus, instrumentos de Satanás, e dizem que são homens de Deus, ungidos e profetas de Deus. Esses muitos pastores que estão aí, principalmente esses que estão na mídia, esses que têm grandes ministérios, que estão aí como influenciador de multidões de milhares e milhares de pessoas. Esses que são idolatrados por essa multidão. Esses pastores que são venerados e adorados por essa multidão, que seguem a eles, colocando eles na vida delas. Essas pessoas que seguem esses pastores, colocam eles como se fosse Jesus, o mediador, o pastor, o guia, o Senhor das nossas vidas. Essas pessoas que seguem a esses líderes cegamente, faz deles seus deuses. Meus amados irmãos, eu estava aqui observando um pastor muito famoso aí desse meio evangélico, que está na mídia aí, aqui no Brasil. Bom dia. Um pastor muito famoso, Eliseu Rodrigues, um jovem pastor, muito famoso aí, que prega nos ministérios, nos congressos dos Gideões e outros. Não é só esse não, rapaz. Eu tenho visto pregações de vários pastores aí famosos que são os que dominam o sistema religioso evangélico no Brasil, com seus grandes ministérios, pregando cada mentira, trazendo para o povo doutrina de demônios, levando o povo a ser escravo, preso de denominação igreja, colocando o povo submisso a eles. E o pior de tudo é, o povo está venerando esses homens, endeusando, idolatrando. Glória a Deus e aleluia. Tudo que esses homens falam, o povo dá glória a Deus e amém. O povo não quer saber, irmão, da palavra de Deus, não. O povo se colocou na posição de discípulo dos homens. Eles seguem os homens. Essa multidão, dentro dessas muitas igrejas, não são discípulos de Cristo. São discípulos dos seus pastores, a quem seguem, idólatra, veneram, exaltam, amam exageradamente e colocam na sua vida esses homens como guia para Deus. Estão perdidos. Essa multidão está perdida. Esses caras mostram que não tem nenhum compromisso com Deus naquilo que eles pregam. Pode analisar a pregação desses pastores famosos, desses grandes ministérios aqui do nosso país, do Brasil. Quem tem entendimento na palavra, quem é prudente para examinar a palavra, como disse o apóstolo João, se alguém não traz a doutrina de Cristo, esse tal não é de Deus. Se você for prudente em analisar e for discípulo de Cristo e guardar a palavra de Cristo e examinar tudo que esses homens estão pregando, você vai ver que esses homens não são de Deus, porque não estão na doutrina de Cristo. Não pregam o que Cristo ensinou.
A maioria desses líderes religiosos, esses pastores que têm esses ministérios dentro dessas denominações grandiosas do Brasil, eles são ministros de Satanás. Eu posso citar nomes aqui de pastores famosos que o povo idolatra, venera como seus líderes espirituais, guias espirituais e mediadores para Deus. Eu posso citar vários nomes. E um desses nomes que eu vou citar aqui, porque é público, está aí na mídia, os vídeos dele, ele pregando heresia para o povo, tirando o povo do senhorio de Cristo, deturpando a verdade do Evangelho, falsificando a palavra de Deus, tirando o povo da submissão do senhorio de Cristo, escravizando o povo dentro de uma vida de obrigações, de metas, de normas de igreja, fazendo o povo viver não uma vida de devoção e prática da palavra, mas levando o povo a viver uma vida escrava, devota, praticante, de obrigação, de obra de igreja. É o que esses pastores têm feito com as pessoas, mas as pessoas querem, é a escolha delas, levando as pessoas a viver sacrifício religioso, levando as pessoas a viver sua vida devota, consagrada, na dependência de uma vida de igreja, amando a igreja, se dedicando à igreja, zelando pela igreja e entregando, defendendo causas e valores de igrejas. Jesus não mandou ninguém amar nenhuma igreja, instituição. Jesus não mandou ninguém ser fiel à doutrina de nenhuma igreja. Jesus não mandou ninguém amar, se entregar e dar sua vida por nenhuma igreja, instituição. Jesus não mandou ninguém jurar fidelidade a nenhuma igreja e dar a vida por nenhuma igreja, instituição. É isso que os pastores estão ensinando a vocês e levando essa multidão para o inferno, tirando da direção de Cristo e levando o povo a centralizar sua vida dentro das suas igrejas, dos ministérios deles. Não é em Cristo, na palavra. É isso que o povo está vivendo, sendo instruído a ser fanáticos, devotos de igreja. O povo não está olhando mais para Cristo. O povo não está alicerçado em Cristo. O povo não está priorizando sua vida em devoção, em prática, em consagração a Cristo pela palavra. É as igrejas. Esse pastor Eliseu Rodrigues, ele pregou, olha o argumento desses homens para fazer o povo estar preso dentro de igreja. Eles criam todos os argumentos, não é para levar você a Cristo. Não é para fazer você ser fiel a Cristo. Não é para fazer você ser discípulo de Cristo. Não é para fazer você estar seguindo a Cristo. Todos os argumentos que esses pastores usam é para continuar fazendo você estar escravo, dependente, consagrando, centralizando tua vida dentro das igrejas deles. Todo o argumento dele é para fazer a sua vida ficar presa na dependência de igreja. Todo o argumento dele é para continuar escravizando, dominando você na autoridade deles. Todo o argumento desses pastores é para isso. Não é para conduzir você ao conhecimento de Cristo. Não é para levar você a Cristo. Olha o argumento desse pastor Eliseu Rodrigues. Rapaz, o cara pregar e dizer que se alguém não tiver dentro da igreja, instituição, porque a igreja de Deus somos nós, pessoas, não é nenhuma instituição para você estar dentro dela. Igreja de Deus não é lugar, ambiente. Igreja de Deus é pessoas. E olha a mentira do inferno que esse pastor, que diz que é homem de Deus, e o povo venera, idolatra, e está ali seguindo com amor esses homens. Olha a mentira do inferno, para fazer o povo continuar preso nas mentiras de Satanás, escravizado. Olha o que esse pastor Eliseu Rodrigues, ele pregou no púlpito. Tá aí o vídeo dele, irmão. Eu tenho esse vídeo aqui, já postei, já fiz uma refutação em cima do que ele fala, mas o povo não dá ouvido não, irmão. O povo não quer saber da correção da verdade. O povo quer saber e continuar na mentira dos seus líderes, dos seus astros, das suas estrelas, daqueles que são o mediador deles para com Deus, os seus pastores, seus líderes religiosos.
As pessoas não estão seguindo a Cristo, não são discípulos de Cristo, não estão colocando Jesus como seu mediador, seu pastor, seu guia para a vida com Deus. As pessoas estão colocando seus líderes espirituais, a quem diz que é autoridade espiritual para ele seguir, dentro das igrejas, estando presos, submissos, alienados, com a mente cauterizadas, consagrando, devotando e centralizando suas vidas dentro das instituições e igrejas, a submissão da autoridade e do domínio deles, dos líderes, os pastores, presidentes dessas igrejas. Olha o que esse pastor Eliseu Rodrigues pregou. Olha o argumento dele. Olha a sutileza desses homens, inspirados a serviço do reino das trevas. Olha a sutileza desse pastor Eliseu Rodrigues, que diz que é homem de Deus. Não é. Não julgue não, julgo. Quem não julga é você. Porque você é menino. Você não tem discernimento. Você não sabe distinguir o que é e o que não é de Deus. Porque você não tem conhecimento de Deus. Eu julgo porque eu julgo segundo a reta justiça. Eu julgo segundo a palavra. Se o próprio Deus me manda julgar pela palavra dele, o próprio Deus me manda ser prudente para observar aqueles que pregam, que diz que é de Deus, que não traz a doutrina de Cristo, não é de Deus. Eu tenho que estar atento a esses, o que eles pregam, julgar o conteúdo do que ele está trazendo. Porque Jesus me disse para eu ter cuidado com os falsos profetas. E eu vou conhecer eles. Sabe por onde? Pelos frutos. E eu tenho que julgar os frutos desses falsos profetas. Agora, você que não julgue. Porque você é menino, é levado por vento de doutrina, é negócio de homem, é manipulado, tem a mente presa, tem a mente obscurecida, não conhece a verdade. Então fica aí preso, escravizado por esses líderes dentro dessas igrejas. Agora, quando você conhecer a verdade, aí você vai ser liberto. Mas ainda você não conhece porque você está preso. Porque se você conhecesse a verdade, você não estava aí com a sua vida escravizada dentro de igreja. Submisso na autoridade e no domínio do teu pastor, presidente, do teu líder. Olha o que esse pastor Eliseu Rodrigues pregou, irmão. Mentira do diabo. Ministros de Satanás, esses homens hipócritas que estão aí nos púlpitos com a sua fama, arrastando multidões para o inferno, porque a multidão não dá ouvido à palavra de Deus. O cara chegar e dizer que ninguém tem comunhão com Deus se não estiver dentro da igreja, esse homem tem compromisso com o evangelho aonde, irmão? Aonde é que esse homem tem compromisso com o evangelho? Com esses argumentos para fazer o povo estar preso dentro das igrejas deles sobre o cabresto do domínio e da autoridade deles. O cara pregar que ninguém que não está na igreja não tem ligação com Deus. Não é salvo. Não é membro da igreja de Deus. Porque não está na igreja deles. A igreja de Deus que eles falam é o ministério, é a instituição, é a denominação deles, que eles trabalham essa mentira na mente de vocês para fazer vocês estar lá escravos, servindo para manter o funcionamento do reino deles, que é a igreja, a instituição, a denominação, por onde ele tem o lucro, pregando a mentira para vocês, lucrando em cima de vocês e levando maldições e anátema para vocês viverem. E vocês estão aí sendo idólatras, venerando, idolatrando, amando, se entregando para uma vida com Deus dentro das igrejas desses homens, guiado por esses homens. Vocês estão entregando a vida de vocês, não é para Jesus, é para os pastores dentro das igrejas. Esse pastor Eliseu Rodrigues, irmãos, ele pode ter a fama que for, ele pode ser do ministério grande que for, ele pode pregar no Congresso dos Gideões, que é um evento religioso no mundo evangélico, muito famoso, ele pode usar o paletó que for, ele pode gritar e mostrar a autoridade que for. Mas o que vai me levar a observá-lo não é nada disso, é o que ele prega. E o que ele prega não é o que Cristo pregou, o que esses pastores estão pregando para o povo, a direção desses pastores para o povo, a formação que esses pastores formam no povo
não é o conhecimento de Cristo. Não é a vida seguindo a Cristo. Não leva esse povo a ser discípulo de Cristo. Esses homens estão levando o povo a viver uma vida escrava, alienada, dependente, perdidos, subjugados, escravizados, dentro de uma vida de igreja, com regra, com norma, com servidão, com jugo, com fardo, com tudo aquilo que eles botam para o povo como se fosse de Deus. Para você ter a vida com Deus, tem que estar sobre o fardo de regra, de norma, de obrigação que esses homens estabelecem, com a sua vida centralizada dentro de uma instituição, vivendo a formalidade dessa vida religiosa maldita, cheia de regras, de normas, de obrigações, de tarefas, para cumprir como se fosse meio de graça para a vida com Deus. Jesus nunca ensinou isso. Deixa eu concluir. Olha as mentiras que esse pastor Eliseu Rodrigues, ele prega. Homem de Deus para você, que não conhece, que vive no engano e na mentira do diabo. A palavra de Deus vai dizer que de Deus não é quem diz que é homem de Deus. De Deus não é quem é pastor, não é quem é líder, não é quem tem um grande ministério. De Deus é quem está na doutrina de Cristo, pregando ela, compromissado com ela e levando o povo a ser formado na doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja, não é vida de igreja, não é obrigação e devoção de igreja. Esses homens que estão fazendo e manipulando a mente do povo para uma vida escrava dentro de igreja são ministros de Satanás. E toda a pregação dele é manipulando a sua mente para você estar preso, escravizado, centralizado dentro de obrigações e de vida dependente na exclusividade de igreja. Porque é isso que eles querem para poder manter o negócio, o império, o reino deles. E a renda deles, com o teu dízimo, com a tua oferta, com o teu pacto, com o teu voto, com tudo isso que eles colocam para tirar dinheiro desse povo. Que é menino porque quer ser menino. É levado por esses ventos de doutrina. Esse pastor Eliseu Rodrigues, ele pregou dizendo que se o indivíduo não estiver na igreja, não é salvo. Não tem salvação. Não tem comunhão com Deus. Não é parte da igreja. Porque para você ser membro da igreja de Cristo, você tem que estar na igreja deles. É isso que eles ensinam. É isso que eles ensinam. Os pastores estão aí cobrando do povo fidelidade, jurar fidelidade, amar, se doar, dar a vida. Por quem? Por Cristo? Eles estão pregando que vocês têm que fazer isso pela igreja, a instituição, o ministério deles. Irmãos, e o último que eu vi agora desse pastor Eliseu Rodrigues, inclusive eu estava assistindo nesse momento, antes de fazer esse vídeo aqui, para levar esse esclarecimento para você, para divertir você. Eu estava vendo um vídeo desse pastor Eliseu Rodrigues. Sabe o que ele estava dizendo? Que Jesus ia para os cultos. Que Jesus ele ia para os cultos. Aí olha o argumento dele. Se Jesus ia para os cultos, e por que você não quer vir para o culto? Isso tudo é para manipular a tua mente, para fazer tu dependente de culto de igreja. É o que eles querem. Eles querem vocês dependentes de culto de igreja. Porque qual é a renda? Por onde é que entra a renda para os pastores dentro de igreja? Através dos cultos. Por isso que tem igreja que tem 5, 4, 3 cultos por dia. Por isso que esses pastores, eles enfatizam tanto, eles centralizam tanto a vida do povo como se fosse para Deus, dentro de culto, dentro de igreja. Primeiro, culto a Deus não é estar dentro de igreja vivendo isso que o povo vive em nome de culto. Culto a Deus, viver uma vida cultuando a Deus, de adoração a Deus, servindo a Deus, é aquilo que Paulo vai dizer aos Romanos. Romanos 12, 1 e 2. Ali é o culto a Deus que nós temos que prestar, viver. Porque o culto a Deus não é um momento de uma solenidade. Não é um encontro, um ajuntamento de 2 horas. Culto a Deus não é isso. A congregação se reúne para o aprender, para o conhecimento de Deus. Cultuar a Deus não é dentro de um momento de formalidade religiosa. Isso não é culto a Deus. Esses ajuntamentos com o nome de culto, isso é paganismo, isso é anátema. Porque pode ter para
culto para tudo que for, para Deus não. Tem culto dos homens, tem culto das mulheres, tem culto para a família, tem culto da vitória, tem culto da marcha, tem culto da prosperidade, tem culto de avivamento, só não tem culto a Deus. Cultuar a Deus não é isso que o povo vive nessas congregações, reuniões dentro dessas igrejas, vivendo essa atração, esse entendimento. Isso não é culto a Deus. Então esse pastor Eliseu Rodrigues, ele estava manipulando, cauterizando a mente do povo a viver preso na dependência de uma vida de escravidão, de serviço de igreja, como se fosse para Deus. O cara chegar a dizer que Jesus ia para culto, isso é uma estratégia do inferno que não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. E o pior de tudo, irmão, sabe o que é? O povo lá embaixo, aleluia, amém, roubou, manipulado, negócio desses homens. Estão presos sem entendimento. Esse povo está cego, irmão. Porque o pastor pregar, dizer que se você não tiver na igreja, a instituição, o ambiente dele, se você não tiver ali, você não tem ligação com Deus. E o povo dizer amém, era para o povo reprovar, irmão. Era para o povo protestar. Era para o povo usar a palavra e dizer, não, pastor, não é assim que Jesus ensinou, não. Isso não é ensino, isso não procede, isso não está dentro da verdade do evangelho. Mas o povo está lá, amém, meu pastor, homem de Deus, fala Jesus, que eu recebo. É não, irmão, não é Jesus falando não, é o diabo. Esses homens não é de Deus não, irmão, é do diabo. Tu não estás seguindo a Deus não, irmão, estás seguindo ao diabo. Tu não estás glorificando a Deus não, é o diabo, irmão. Abre os teus olhos, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá, irmão. Teve outro pastor que pregou dizendo assim, aqui na minha igreja, quem manda não é Jesus, quem manda sou eu. E o povo, amém, amém. Olha o que esses homens estão pregando, irmão. Olha a qualidade da formação que o povo está recebendo de uma vida com Deus dentro dessas igrejas por esses pastores. Olha o que eles estão formando, sendo formados no conhecimento. Para uma vida alienada, escravizada, centralizada, dominada pelos homens dentro da igreja. Jesus não te chamou para isso não, irmão. Jesus te chamou para a liberdade. Para te dar a libertação dessa maldição que tu estás. Ele te convida para a liberdade. Agora, para você ser liberto, tem que conhecer a verdade. Porque senão vai continuar nessa mentira dos homens, preso, escravizado. Já teve outro pastor pregando no púlpito, dizendo para o povo, vocês têm que amar essa igreja. Vocês têm que jurar fidelidade a essa igreja. Vocês têm que ser fiel à doutrina desta igreja. Vocês têm que dar a vida por essa igreja. E o povo, amém, pastor, amém. Olha para aí para onde o povo está indo, irmão. Aonde Jesus mandou alguém amar alguma igreja, instituição? Aonde Jesus nos ensinou a guardar a doutrina de alguma igreja? Aonde Jesus ensinou a gente jurar fidelidade a alguma igreja? A fidelidade é a Cristo. O amor é a Cristo. A igreja de Cristo não é uma instituição do homem. Somos nós. A igreja de Cristo não é uma denominação com um conjunto de regras, de princípios, de valores colocada pelos líderes. Igreja de Cristo não é isso. Igreja de Deus somos nós que estamos em Cristo. Individualmente somos membros que formam o corpo que é a igreja de Deus. A igreja de Deus não é a Assembleia, não é a Batista, não é a Presbiteriana, não é Deus é Amor, não é a Universal. Não é a Internauta que diz que é da graça, não é a Mundial que diz que é do poder de Deus, não é a CCB cristã que diz que é a igreja verdadeira de Deus, não é a Adventista do sétimo dia, não é presbiteriana, não é Deus é Amor, não é católica, não é nenhum grupo religioso. Igreja de Deus não é nenhuma instituição religiosa. Igreja de Deus é pessoas que estão em Cristo, convertida, arrependida, selada pelo Espírito Santo para tornar-se membro, inserida no reino de Deus. Esse é o povo que Deus considera como o povo dele, aqueles que estão selados pelo Espírito Santo. E quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Igreja de Deus não é nenhuma instituição religiosa no governo do homem. Igreja de Deus são pessoas que estão no governo de Deus, que é Cristo, rendida, convertida,
seguindo, submetendo-se, estando em Cristo, essa é a igreja de Deus. Eu, você, se estiver em Cristo. Não é se estiver dentro da igreja do pastor A, B, C, D, para ser igreja de Deus. Para ser igreja de Deus, para ser povo de Deus, para estar em Deus, para viver uma vida na aprovação de Deus, não é dentro de nenhuma igreja, instituição. No governo dos pastores. É em Cristo, no governo de Cristo, que é o governo de Deus. O povo não quer saber disso não, irmão. Está vendo esse esclarecimento que eu estou levando? Está vendo esse momento tão rico e importante para esclarecer você? Você pode estar aí agora furioso. Eles não aceitam, e religiosos não aceitam. Os discípulos dos homens não aceitam. Eles sempre vão combater contra a palavra, não vão receber a instrução da palavra, eles sempre vão defender a causa e os valores, não é do Evangelho, não é de Cristo, é das igrejas, é da tradição, é da vida religiosa deles. Por isso que a Bíblia vai dizer, poucos são os que encontram a porta da salvação e entram por ela, porque a multidão vai continuar perdida nesse caminho largo, nessa mentira que dizem que é a vida com Deus, nesse mundo religioso de Satanás, que o povo pensa que é o mundo de Deus. Não, você estando na igreja está em Deus, se sair da igreja está desviado de Deus. Esse mundo mentiroso do diabo faz o povo pensar que eles estão em comunhão com Deus. Não, nós não somos do mundo, eu sou da igreja, eu sou de Deus. Por quê? Porque eu estou na igreja. Você, para ser de Deus, você, para ser livre da maldição que o mundo está, você, para estar na salvação de Deus, você tem que conhecer a verdade, ser liberto desse engano, dessa mentira, do inferno que você está vivendo dentro de igreja. Você tem que ser discípulo, ser guiado, ser instruído, ser devoto, ser praticante de Cristo, da palavra dele, para se converter dessa vida escrava, devota e praticante de igreja que tu vive. Para que você esteja na promessa de Deus, com a esperança da salvação, estando em Deus, não é dentro dessa igreja que tu foi ensinado a estar, é em Cristo e a palavra de Cristo em você. Esse é o lugar que nós devemos estar, para estar em Deus e na promessa da salvação, da vida eterna com Deus. Não é dentro de igreja nenhuma, sob a autoridade e o domínio de nenhum pastor, presidente, nem padre, nem papa, nenhum líder religioso. Jesus não ensinou a gente a estar submisso como devoto a Deus sobre a autoridade e o domínio de nenhum líder espiritual, como autoridade espiritual de Deus. A autoridade espiritual de Deus para nós, igreja, é Cristo, a única cabeça do corpo, por onde o corpo tem que ser guiado, tem que estar submisso, tem que estar ligado. É em Cristo e a palavra de Cristo em nós. Não é dentro de igreja, escravizado nas ordens, no domínio, na autoridade dos líderes, pastores das igrejas. É em Cristo. E homem de Deus não é quem é pastor, nem líder, nem dirigente de igreja. Homem de Deus é quem está na palavra, é quem está em Cristo, pregando o Evangelho, compromissado com a doutrina da salvação, não deixando se corromper, não adicionando, não desviando, não manipulando, não falsificando a palavra do Senhor, o Evangelho da salvação. É o que esses pastores têm feito. Falsificado a palavra de Deus. Esses homens são corruptos, corrompem os bons costumes, tira o povo dos princípios da salvação, falsifica, deturpam, perturbam o Evangelho de Cristo. Esses pastores que dizem que são homens de Deus estão pregando para o povo a colocar sua esperança de salvação não é só em Cristo, é em batismo de água. Estão colocando o povo a colocar sua esperança de salvação não é só em Cristo, é estando dentro de uma igreja, é guardando o ritual e cerimonial de igreja, senão não é salvo. Esses homens não são ministros de Cristo, são ministros de Satanás, que deturpam a verdade do Evangelho, que leva o povo a adorar a Deus dentro de um ambiente, que leva o povo a entender que vai encontrar Deus dentro de um ambiente, que leva o povo a entender que Deus mora no ambiente. Esse povo que tira do conhecimento de vocês, que vocês é quem são casa de Deus. O lugar de adorar a Deus não é nenhuma igreja, casa que eles dizem que é de Deus, é na sua vida, é no seu viver.
O lugar sagrado, o templo de Deus, a casa de Deus, onde Deus quer ser adorado é em você. Você é edificado em Cristo para ser morada de Deus em espírito. Você é o altar onde Deus quer ser adorado, porque Ele vai primeiro para poder habitar em você, para você ser altar de Deus, para você ser o lugar santo onde Deus habita. Primeiro você tem que ser santificado por Cristo, não é dentro de vida religiosa de igreja. Temos que ser santificados por Cristo para ser habitação de Deus, lugar onde Deus vai habitar, onde eu vou prestar o meu culto, minha adoração a Deus. Não é ali, nem naquela outra igreja. É na minha vida, no meu viver. Aonde eu presto culto a Deus? É no meu viver, na minha vida. É isso que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e o 2. Eu vou ler aqui para você. Muito importante esse ensinamento. Muito importante você ter esse conhecimento. O povo está aí preso. Não, vou cultuar a Deus, vou buscar a Deus, vou adorar a Deus. Olha para aí, irmãos. Enquanto Jesus disse que o lugar de adorar a Deus não é nem templo, nem monte, os pastores estão pregando, venha para o culto adorar a Deus, venha para a igreja adorar a Deus, venha para a casa de Deus. Enquanto Jesus disse que casa de Deus somos nós, se guardar a palavra dele, aí ele habita em nós. Aí o povo está aí sendo instruído pelos pastores que casa de Deus é aquela construção de alvenaria, onde o pastor levantou, estabeleceu aquele lugar como lugar sagrado e santo, para o povo servir a Deus. Olha aonde que o povo está colocando a sua direção de vida para servir a Deus. Não é em Cristo, na palavra, é nas igrejas. Por quê? Porque os pastores ensinam a eles, aqui é o lugar sagrado, aqui é o lugar onde você vai adorar, aqui é o lugar onde você vai prestar culto, aqui é o lugar onde você vai encontrar Deus, aqui é o lugar onde você vai servir, ser de Deus, aqui é o lugar onde você tem que centralizar sua vida para Deus. Aonde? Dentro das igrejas. Está tirando vocês do alvo, está desviando vocês do verdadeiro caminho, está tirando vocês da verdade. Jesus nunca apontou nada disso para o povo viver. Meus irmãos, acordem, meus irmãos. Acordem para a verdade que quer libertar vocês. Romanos capítulo 12, versículo 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Não é o pastor não, viu? Agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. Primeiro, o culto tem que ser racional. Você tem que fazer as coisas entendendo. Tendo a compreensão do que você está fazendo, para quem, por quê. O culto tem que ser racional. Não é esse negócio de, olhe, não busque entender não. Olhe, não duvide não. Olhe, dê lugar. Não, não é assim não, irmão. O culto tem que ser racional. O culto a Deus não é dentro de nenhum ambiente. O culto a Deus não é dentro de uma formalidade religiosa. O culto a Deus não é naquela outra igreja. O culto a Deus é na minha vida, é no meu viver, oferecendo minha vida aqui neste mundo, entregue a Cristo, para viver na submissão a Ele, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, por meio de Cristo. A minha vida, o meu viver, é o altar, é o lugar onde eu devo viver a adoração a Deus. Não é no ambiente, não é na formalidade, não é no lugar restrito, exclusivo, um espaço geográfico, físico, que o homem diz que ali é lugar santo, é lugar sagrado, é o lugar onde Deus está, mora, habita, para eu estar lá servindo, como ponto de encontro de Deus, centralizando aquele ambiente. Isso é misticismo. Isso é misticismo que o povo está vivendo, irmão. O povo está centralizando, o povo está mistificando, o povo está endeusando o ambiente. Porque aqui Deus se faz presente. Aqui você vai encontrar a bênção de Deus. E outra coisa, o povo está sendo instruído a viver ritual pagãs, praticando coisas que o Evangelho não ensina, como campanha, pacto, voto,
marcha, vivendo culto místico, porque esse culto é o culto do poder, é o culto da unção, é o culto disso, é o culto daquilo para Deus operar. Isso tudo é paganismo, o Evangelho não ensina isso. O povo está perdido de Deus, porque estão guiados por esses homens, a quem colocam na sua vida como seus guias, seus mestres espirituais para seguirem. Estão perdidos, irmãos. Então cuidado, irmãos. Sai da direção desses falsos profetas. Vai conhecer a verdade por onde você vai ser liberto. Meu compromisso é esse. Trazer o esclarecimento. Condenar, reprovar as obras infrutuosas das trevas. Levando a luz de Deus, a verdade do Evangelho de Cristo, para proporcionar salvação para a tua vida. Por meio do conhecimento da verdade. Salvação não é por meio de vida religiosa dentro de igreja nenhuma. Salvação é pelo conhecimento da verdade. Essa verdade é Cristo. Quando eu conheço, creio e me converto a Ele, aí eu sou salvo. Amém?